Bom, um outro tema que eu gostaria de abordar, que é um pouco relacionado com esse também, é o tema da passagem da arte moderna para a arte contemporânea. Aqui o autor principal para a gente entender isso, ao meu ver, é o Arthur Danto, filósofo norte-americano, vivo ainda, nova-iorquino, né, um judeu nova-iorquino. É interessante que o Danto se baseia em grande parte na caracterização que o Clement Greenberg, o autor que eu enfoquei primeiro, fez da arte moderna, para depois tecer as considerações dele sobre o que seria arte contemporânea e para diferenciar também, né? Bom, então, pro Danto, baseado no Greenberg, baseado inclusive num texto do Greenberg que é muito famoso, muito conhecido, chamado Pintura Modernista, o Danto relembra com o Greenberg que o que caracteriza a pintura modernista tem a ver com aquilo que eu já falei a respeito da vanguarda, da pintura, primeiro, deixar de ser mimética, deixar de ser cópia, reprodução de objetos reais, objetos da natureza, da realidade social, alguma coisa, e ela passa a se voltar sobre ela mesma, né? Ela passa a ter uma preocupação assim quase que obsessiva com o seu meio, né? Então, mais uma vez, a pintura modernista é aquela que é voltada para um trabalho, uma pesquisa formal dos meios, no caso da pintura, né, dos meios pictóricos, né? Então, mais uma vez, composição, colorística, linha, forma, tudo isso, né? Nesse texto Arte Modernista, sobre o qual o Danto trabalha, no texto do Greenberg, existe um elemento adiante daquela reflexão que o Greenberg faz no texto Vanguarda e Kitsch, que é o seguinte, que o modernismo ele se preocupa muito com a pureza do meio. Quando um artista modernista, um pintor, por exemplo, se volta sobre o seu meio, ele quer definir digamos, uma dimensão conceitual que melhor caracterize esse meio. No caso da pintura, segundo o Greenberg, essa dimensão conceitual é o que o Greenberg chama de planaridade. É uma tradução, né, tentativa, digamos, do inglês flatness, né? Então, dentro da conceituação que o Danto faz, o Danto percebe que o que está por trás da descrição que o Greenberg faz do modernismo é o que ele chama de uma narrativa modernista, né? Que tem exatamente como heróis, né, aqueles artistas que arriscaram suas carreiras, arriscaram, enfim, a sua comodidade, né, para manter a cultura de algum modo viva, manter a cultura em movimento, né? E esse risco ao qual eles se lançaram tem muito a ver com o fato deles insistirem em trabalhar o meio específico da pintura, no caso, a planaridade, né? Bom, o Danto, ele concorda com o Greenberg que isso caracteriza bem, talvez caracterize bem, o que ele, Danto, chama de narrativa modernista, né? Mas quando ele começa a falar de arte contemporânea, ele faz questão de enfatizar alguns elementos importantes. Bom, primeiro, o modernismo, para ele, baseado no Greenberg, não é simplesmente um estilo, né, que, por exemplo, se sucedeu ao romantismo nas artes, mas é uma espécie de salto qualitativo que estabeleceu um novo patamar, né? Na própria concepção da arte, dos artistas, etc., na autocompreensão dos artistas e tal. E tem a ver com aquilo que eu falei, quer dizer, a questão de voltar-se sobre o meio, etc., etc. Bom, no caso da arte contemporânea, o Danto diz, a arte contemporânea também não pode ser vista como simplesmente a arte que está sendo feita no presente. Ou seja, para o Danto, esses conceitos de moderno e contemporâneo, eles não são conceitos assim que têm uma dimensão meramente temporal, né? Moderno é o que é o mais novo, contemporâneo é o que é o atual, né, de agora, né?
Não. Na verdade, para o Danto, o moderno tem a ver com uma espécie de conexão a uma concepção ainda da história da arte, né? Ou seja, de uma sucessão, de um encadeamento mais ou menos necessário, né? Por isso que ele vai falar em narrativa. A narrativa tem sempre a ver com essa história do desdobramento, né? Bom, então, pro Danto, o contemporâneo, a arte contemporânea para ele, ela surge sob o signo de uma espécie de superação do conceito de história, né? É por isso que ele diz que o termo arte contemporânea para ele, conceitualmente, é mais ou menos fraco, é um pouco fraco, porque o termo contemporâneo, o adjetivo contemporâneo, não dá essa dimensão, né, do pós alguma coisa, né? Então, assim, ele sugere que talvez uma designação interessante para a arte que veio depois da arte moderna seria arte pós-moderna, né? Então, conceitualmente, ele sugere que existe uma espécie de conexão entre o contemporâneo e o pós-moderno. Só que o Danto, como filósofo, ele sabe que o termo pós-moderno é altamente problemático, né? Na filosofia, a gente não tem, digamos, muita simpatia pelo termo pós-moderno, pós-modernismo, pós-modernidade, porque ele coloca uma série de problemas, né? Então, o próprio Danto propõe um termo próprio, né, dele, para designar, mais, assim, de um modo conceitualmente mais consistente, a arte, o que ele chama de arte contemporânea. Esse termo é simplesmente arte pós-histórica, né? E o que caracteriza essa arte pós-histórica? É exatamente o fato dela não ter mais um estilo, principalmente o fato dela não ter mais um estilo definido como sendo aquilo que deve ser seguido por todos os artistas, né? Sob esse aspecto, a arte moderna, ela ainda é, de acordo com o Danto, autoritária, no sentido de que existe um estilo modernista que, com variações aqui e ali, deveria ser seguido, né, por todos os artistas, ou pelo menos por aqueles artistas que gostariam de estar, assim, no topo, né, que está assim, no ápice de um desenvolvimento da cultura, etc., né? E para o Danto, o que caracteriza a arte contemporânea é um momento, portanto, pós-histórico em termos da arte, né? Que é de liberdade total. Então, assim, o artista ele pode dialogar com toda a tradição, né? Isso o modernismo não via com bons olhos, né? E o artista pode se apropriar de qualquer momento da tradição cultural, da tradição artística, do jeito que lhe aprouver, né? Então, por isso que o Danto fala que a eclosão do contemporâneo nas artes tem a ver com um momento assim de ascensão, de uma espécie de cosmopolitismo, né? Para ele, o modernismo ainda era um pouco acanhado, um pouco provinciano, um pouco excessivamente localizado, né? Então, ele sugere que o movimento da globalização, que começa, né, no final dos anos 80 e que se desdobra de certo modo até hoje, é um momento, quer dizer, o conceito da globalização é adequado a essa concepção de uma arte contemporânea, né? Que seja mais livre, que se desdobre livremente, não existem as coerções formais às quais o artista moderno estaria submetido, etc, etc, né? Então, basicamente, em linhas gerais, é isso, né?